Olá a todos! Nós vamos dar início a mais uma aula do conteúdo teórico que vocês vão ter durante o estágio na unidade de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva. O meu nome é Daniele Oliveira Tomutani, eu sou médica intensivista e preceptora do Programa de Residência Médica de Medicina Intensiva. O tema da aula de hoje será Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, também conhecido como Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Bem, SARA é uma doença que a maioria dos médicos não gosta, porque sabe que os pacientes são graves e porque muitos desconhecem qual é a melhor forma de tratar o que é. Já que vocês ainda estão na faculdade, provavelmente vocês ainda não têm muita base teórica referente a isso. Então, a gente pode até comparar isso como se fosse o monstro das sombras, por exemplo, do Stranger Things, né? Que elas são uma brincadeira referente a isso. Então, o nosso objetivo é que isso deixe de ser o upside down, né? O mundo invertido, que a gente entenda o que é a doença, que a gente aprenda a tratar e que a gente não tenha medo dela, porque agora a gente vai saber manejar o nosso doente da melhor forma possível e que a gente vença essa guerra. A SARA já é uma doença que é conhecida há vários anos. A primeira vez que ela foi descrita como uma forma de série de casos foi em 1967, em que eles avaliaram 12 pessoas que tinham um quadro de uma insuficiência respiratória após uma infecção respiratória ou trauma. O que eles observaram é que esses pacientes tinham início agudo de uma taquipneia, tinha uma hipoxemia refratária, tinha um raio-x com infiltrado difuso bilateral e tinha um perda da complacência pulmonar, com uma mortalidade que chegava a 58%. Já neste momento, eles perceberam que a causa dessa síndrome provavelmente seria um aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar, levando a uma disfunção surfactante. Tá? Apenas em 71 que eles observaram que provavelmente a introdução do PIP seria benéfico nesses pacientes, porque reduziria as áreas de atelectasia e de hipoxemia. A primeira vez que foi feita uma definição para o que seria SARA foi em 94. E nessa época, eles dividiram em lesão pulmonar aguda e a síndrome do desconforto respiratório agudo. Ambas as doenças tinham que ter um início agudo, mas não tinha um limite de tempo exato para isso. Tinham que ter infiltrado bilateral na radiografia. A gente tinha que excluir que a causa fosse cardiogênica, e nessa época, era uma época que usava bastante catéter de artéria pulmonar, então o paciente tinha que ter um catéter de artéria pulmonar e tinha que ter uma pressão ocluída de artéria pulmonar menor ou igual a 18. Ou uma ausência de evidência clínica de hipertensão atrial esquerda. E, que seria o mais importante, eles tinham que ter uma relação PaO2-FO2 menor que 300 para lesão pulmonar aguda e menor que 200 para síndrome de desconforto. Essas definições elas não são mais aceitas e, em 2012, foi feita uma reunião em Berlim e foi estabelecida uma nova definição que a gente chama como os critérios de Berlim. Tá? O que aconteceu de novidade nesse sentido? Foi que agora eles estratificaram a SARA em leve, moderado e grave, que não acontecia na definição anterior. Em relação ao tempo de início, o paciente ele tem que desenvolver os critérios clínicos de SARA em até 7 dias do fator de risco que o levou. Então, por exemplo, eu tenho uma pneumonia e em até 7 dias eu preenchi os critérios clínicos de SARA. Tá? Por que isso? Porque geralmente eles observam que a grande maioria dos pacientes ele vai desenvolver isso até umas 72 horas do início do fator de risco desencadeante e no máximo até 7 dias. Tá? A origem do edema ela não pode ser cardíaca, mas agora eu não preciso mais ter um catéter de artéria pulmonar para fazer isso. Tá? A gente pode fazer, por exemplo, um ecocardiograma. Então, a gente tem que excluir a possibilidade de insuficiência cardíaca e sobrecarga volêmica também.
A gente tem que ter anormalidades bilaterais, ou seja, opacidades bilaterais no raio-x do paciente, que não seja explicado por nódulos, derrame epidural, massas, entre outros. E a estratificação entre leve, moderado e grave vai estar diretamente relacionado com a relação PO2 e FO2 desse paciente, que se ele tiver uma relação de 300 a 201, ele seria uma SARA leve. Se ele tiver de 200 a 101, SARA moderada, e menor ou igual a 100, SARA grave. Quanto pior a relação, mais grave é o paciente, sendo que obrigatoriamente esta gasometria ela tem que ser coletada com o paciente com PIP ou CPAP maior ou igual a 5, ou seja, ele tem que estar ou na ventilação não invasiva ou na ventilação mecânica. A gente tem vários diagnósticos diferenciais aí que mimetizam SARA, dentre eles o mais frequente é a insuficiência cardíaca congestiva. É até um pouco difícil de a gente diferenciar o que é SARA e o que seria, por exemplo, um edema agudo de pulmão, porque SARA nada mais é do que um edema agudo de pulmão de causa não cardiogênica, gerado por uma resposta inflamatória, tá? Outras doenças que podem mimetizar são as doenças pulmonares intersticiais, doenças do tecido conjuntivo, hemorragia alveolar difusa por vasculite, doenças pulmonares induzidas por fármacos, neoplasias, tuberculose endobrônquica, entre outros. A diferença dessas doenças é que elas têm um curso mais indolente, provavelmente a gente não vai ter aquela estratificação de 7 dias do fator desencadeante, tá? E essas doenças, elas precisam de tratamento específico. Se a gente for olhar em relação à epidemiologia da SARA, a gente tem um estudo relativamente recente, que foi publicado aí em 2016, que ele avaliou ele coletou os dados durante 4 semanas, né? Que foi em 2014, durante o inverno, de 459 UTIs em 50 países e 5 continentes. Ele avaliou as internações nessas UTIs durante o período, totalizando 29.144 pacientes admitidos. Eles observaram que a SARA foi responsável por 10,4% de todas as admissões na UTI e por 23,4% de todos os pacientes que acabaram indo para a ventilação mecânica. Viram também que 2.377 pacientes eles desenvolveram SARA durante as primeiras 48 horas e todos eles foram para a ventilação mecânica. E tiveram uma mortalidade geral dentre esses pacientes com SARA de 40%. O que a gente pôde ver também é que quanto mais grave a SARA, maior a mortalidade, de tal forma que os pacientes com SARA leve morreram 34,9%, moderada 40,3% e grave 46,1%, que é uma mortalidade relativamente alta. Mas por que esses pacientes morrem? Tá? Se a gente tivesse no jogo do 1 milhão e a gente tivesse uma pergunta com 2 alternativas referente à mortalidade da SARA e tivesse uma alternativa lá de hipoxemia, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria de vocês selecionaria esta, tá? Só que, na verdade, essa resposta é errada, tá? A gente até acha que os pacientes eles falecem mais por causa de hipoxemia, mas, na verdade, eles morrem de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então, é aquele paciente que está com SARA, mas ele está em hemodiálise, ele está chocado com várias drogas vasoativas em doses altas, pode estar com CIVD, pode estar com outras disfunções orgânicas e isso que leva ele ao óbito. Em relação à fisiopatologia, a gente vê que esses pacientes eles vão ter uma lesão da barreira alveolo-capilar, o que vai levar a um desequilíbrio entre os mediadores pró- e anti-inflamatórios, que vão levar a uma quebra dessa barreira alveolo-capilar, um influxo alveolar de exudato rico em proteínas e debris celulares. Isso vai inativar o surfactante, esse alvéolo ele colaba, gerando atelectasias. A gente pode dividir a fisiopatologia da doença em 3 fases, que seria uma fase exudativa, a segunda a fase proliferativa e a terceira uma fase fibrótica, sendo que alguns autores falam fase fibroproliferativa. Na fase exudativa, o que a gente vai ver
é que o paciente era exposto a alguma injúria, que pode ser tanto uma infecção, por exemplo, bacteriana, um trauma, qualquer coisa desse tipo, tá? Isso vai levar a uma ativação dos macrófagos, que vão liberar mediadores pró-inflamatórios e quimiocinas, que vão fazer quimiotaxia de neutrófilos e monócitos, tá? Esses neutrófilos ativados, eles vão liberar mediadores tóxicos, tá? Que vão levar à injúria deste alvéolo do paciente e perda da arquitetura normal da membrana alvéolo capilar dos pacientes, tá? Isso vai levar a um edema intersticial e um edema intraalveolar. Outra coisa que a gente vê também em relação aos capilares, vai haver agregação plaquetária, formação de microtrombos, coagulação intraalveolar e, por fim, tudo isso vai ajudar na formação da membrana hialina, que vai ser uma membrana rica em proteínas. De uma forma mais simplista, o que a gente vai ver é uma resposta imune inata, levando a uma destruição da barreira alveolo-capilar e a formação de um edema rico em proteínas. Após alguns dias, o paciente evolui com a fase proliferativa, que seria a fase em que há uma restauração da homeostase. Então, o que a gente vai ver é que há uma proliferação e um aumento dos fibroblastos, há também uma proliferação dos pneumócitos tipo 2, que vão se diferenciar em pneumócitos tipo 1, que são os principais responsáveis pela arquitetura da parede alveolar, tá? E também vai com o tempo haver uma reabsorção desse edema e, no fim, a formação de uma matriz que vai servir de arquitetura para o alvéolo, tá? Depois disso, alguns pacientes melhoram clinicamente e, infelizmente, outros pacientes eles vão evoluir para uma fase chamada de fase fibrótica, que é uma fase muito ruim, que está diretamente relacionado com altos índices de mortalidade e aumento do tempo de ventilação mecânica. Ela geralmente vai acontecer naqueles pacientes que tiveram danos extensos na membrana basal e uma reparação inadequada e lenta, tá? Então, o que vai acontecer? O paciente, ele começa a fibrosar o intestício e os alvéolos também. Então, com o tempo, o que a gente vê é que esses pacientes, eles podiam até ter um pulmão normal anteriormente, mas depois que eles recuperam da doença, eles vão ter um pulmão muito danificado, cheio de fibrose, ou seja, eles vão ter problema para o resto da vida deles. Se a gente for ver numa escala temporal, a gente poderia dividir mais ou menos a fase exudativa nos 7 primeiros dias e a fase proliferativa a partir desse 7º dia. Então, se a gente fosse ver, nos 2 primeiros dias seria o pico do edema. A partir do 2º dia, a gente começa a ter a formação dessa membrana hialina. A inflamação intersticial ela está presente desde o início, mas ela começa a ter o seu pico maior a partir desse 7º dia e depois o paciente começa a formar essa fibrose intersticial. A primeira vez que foi descrito os achados anatomopatológicos de um paciente com SARA foi em 1976, quase 10 anos após a primeira publicação de série de casos referentes a pacientes com SARA, né? O que os autores viram? Eles viram congestão capilar, atelectasia, hemorragia intraalveolar e edema alveolar. Após alguns dias, os pacientes evoluíam com formação da membrana hialina, hiperplasia de células epiteliais e edema intersticial. E tudo isso nada mais é do que o dano alveolar difuso, que é o principal achado histológico que a gente encontra nesses pacientes. Alguns estudos pós-morte que fizeram a avaliação anatomopatológica dos pulmões desses pacientes, eles conseguiram ver que o dano alveolar difuso está presente em 40% a 58% desses pacientes. Então, é um achado bem relevante. Se a gente for olhar os exames de imagem dos pacientes, tanto raio-x e tomografia,
o que a gente vai ver é que na fase exudativa, o que a gente encontra mais classicamente seria aquele paciente que tem derrame pleural, ele vai ter bastante área de congestão, ele tem bastante área de infiltrado em ouvido fosco. E depois da resolução do quadro, aqueles pacientes que evoluíram com fase fibrótica, a gente consegue ver pelos exames de imagem que eles têm uma destruição pulmonar. Então, eles têm muita área de fibrose. Então, é um paciente que vai ter problemas para o futuro. Quando a gente imagina o paciente, a gente olha o raio-x dele, a gente acha que é uma doença homogênea, né? Que acomete bilateralmente o parênquima pulmonar. Só que se a gente for olhar de uma forma mais detalhada, principalmente via exame tomográfico, a gente vê que a doença ela é heterogênea, tá? Ela não tem um acometimento homogêneo. Então, olhando na tomografia, lembrando que essa região é a região do dorso e essa aqui é a do ventre do paciente, a gente vê que a gente tem na região anterior uma área de sobredistensão, certo? Em que a gente tem alvéolos hiperdistendidos, porque todo o fluxo, o volume corrente, ele se direcionou para essa região. A gente vai ter uma região de transição, que seria essa região intermediária, em que a gente vai ter abertura e fechamento cíclico desses alvéolos, o que gera um estresse mecânico importante e uma lesão inflamatória importante, que é o que a gente vai conhecer como um atelectrauma. E a região posterior, que é gravidade dependente, é uma região que é totalmente colapsada, com alta tensão superficial. Então, se você fosse olhar, o principal modelo simplista para explicar isso é se você pegar uma esponja, molhar ela na água e colocar sobre uma superfície rígida. O que você vai ver é que a água vai descer pela gravidade, então você vai ter a parte inferior toda cheia de líquido, congesta, atelectasiada, e a parte anterior aerada. Então, por isso que essa região anterior fica com os alvéolos hiperdistendidos, e isso é comparado com o pulmão de um bebê, então por isso que a gente chama essa região de baby lung. E por isso também que a gente vai ver que é extremamente importante a ventilação protetora nesses pacientes, que a gente vai discutir nos próximos slides. Mas então, por que esses pacientes evoluem com insuficiência respiratória aguda? A gente vai ver que é basicamente por todos os motivos possíveis de gerar insuficiência respiratória, né? Primeiro, eles têm um edema alveolar intersticial que vai fazer uma alteração na difusão do oxigênio. Então, vai ter uma alteração tanto da passagem do oxigênio do alvéolo para o capilar, quanto da passagem do CO2 para o alvéolo do paciente. Eles têm muitas áreas colapsadas, então eles têm muito shunt. Lembrando que shunt nada mais é do que uma unidade alveolar, que ela é perfundida, mas ela não é ventilada. Outro mecanismo seria as áreas sobredistendidas, né, que a gente encontra principalmente na região anterior do pulmão do paciente, né? Então, essa hiperdistensão vai levar à compressão de capilares e o aumento do espaço morto. Lembrando que espaço morto são aquelas unidades alveolares que elas são ventiladas e elas não são perfundidas. Eles também evoluem com hipertensão pulmonar e uma diminuição dessa perfusão pulmonar e, por fim, uma falência muscular com diminuição da ventilação alveolar. As causas de SARA, elas são divididas em primária e secundária. As primárias são por doenças que acometem diretamente o pulmão do paciente. Então, nesse caso, a gente pode exemplificar com pneumonias, aspiração de conteúdo gástrico, contusão pulmonar, embolia gordurosa, pacientes sobreviventes a afogamento e edema de reperfusão. As secundárias são doenças que não acometem diretamente o pulmão, mas que, por resposta inflamatória, o paciente evolui com SARA. Então, por exemplo, eu posso ter uma sepse de foco urinário e, por resposta inflamatória, eu fazer SARA. Eu não tenho pneumonia, mas eu fiz SARA. Trauma grave,
circulação extracorpórea, overdose de drogas, pancreatites, pacientes grandes queimados e a transfusão de hemoderivados naqueles pacientes que desenvolvem trale. Agora, referente ao tratamento, a prioridade é identificar e tratar a causa, ou seja, a causa foi uma pneumonia, foi uma sepse de um foco urinário, a gente tem que seguir o protocolo de sepse, tem que tratar o paciente de forma adequada, dar o antibiótico, fazer a expansão volêmica, entre outros. Então, não adianta nada eu cuidar do pulmão se eu não estou tratando a causa que desencadeou isso. E a segunda parte seria a terapia de suporte. Então, você oferecer uma ventilação de forma adequada ao paciente, de forma que o organismo tenha tempo de se reajustar e tentar vencer esse estresse inflamatório que ele está passando neste momento, tá? E a terapia de suporte, ela vai ser dividida numa ventilação protetora, visando reduzir a lesão induzida por ventilação mecânica, que é muito comum nesses pacientes, porque são pacientes que têm alto risco de barotrauma por causa das altas pressões que a gente usa, de volutrauma por causa do volume corrente e de atelectrauma também. E como eu falei anteriormente, essa lesão induzida por ventilação mecânica, ela também está diretamente relacionada com aumento de chance de progressão para a fase fibrótica e piora da lesão pulmonar, tá? E, por fim, uma terapia conservadora de fluidos, né? É lógico, pós uma fase aguda de uma sepse, por exemplo, tá? Porque a gente não quer acrescentar congestão para esse paciente. A gente vai falar agora em relação à ventilação mecânica invasiva, mas o objetivo não é explicar sobre ventilação mecânica. Então, o que a gente sugere é, caso vocês ainda não tenham assistido às 2 aulas de ventilação mecânica que a gente já disponibilizou no site, é sugerido que vocês assistam previamente para vocês entenderem melhor essa parte. A ventilação mecânica. A grande maioria dos nossos pacientes vai precisar dela, tá? E de forma invasiva. A gente pode até tentar manejar uma SARA leve com ventilação não invasiva, mas a grande maioria dos pacientes com SARA moderada e grave vai precisar ser entubado, tá? E muitos deles são entubados numa insuficiência respiratória importante até na urgência. O nosso tratamento, ele vai ser dividido em estratégia protetora e adição de pressão, né, de PIP. Não existe preferência em você ventilar o paciente a pressão ou a volume, tá? Não existe um estudo que mostre que um modo ventilatório seja melhor do que o outro. Na nossa prática, a gente acaba preferindo ventilar os pacientes em volume, simplesmente porque você consegue manter o volume corrente fixo. O volume corrente que a gente quer para esses pacientes é um volume menor ou igual a 6 ml por quilo, tá? Os estudos mostraram que esses volumes são melhores que volumes mais altos. A gente sempre inicia com 6 ml por quilo e, se necessário, a gente vai reduzindo até 4 ml por quilo de forma a conseguir manter a pressão de platô nesses pacientes. Lembrando que o volume corrente ele não é calculado pelo peso real do paciente, e sim pelo peso predito dele. Sempre vamos preferir utilizar a menor fração inspirada de oxigênio possível para garantir uma saturação maior do que 92%, sendo que a gente pode ajustar isso também pela tabela PIP-FI que eu vou mostrar no próximo slide. A pressão de platô ideal é uma pressão menor ou igual a 30. E a gente tem o driving pressure também, que nada mais é do que a pressão de platô menos o PIP, ou seja, a pressão que o volume corrente gera no alvéolo do paciente. O ideal é que ela seja menor ou igual a 15, lembrando que a gente não tem um estudo randomizado que prove que isso é melhor, tá? O que a gente tem é um estudo que avaliou todos os estudos que já foram feitos referentes à SARA e viu que uma melhora de mortalidade nesses pacientes que tinham esse driving pressure menor ou igual a 15. Já que são pacientes que a gente está reduzindo muito o volume corrente deles e reduzindo muito o volume minuto, eles precisam ter frequências respiratórias altas.
porque senão a gente não consegue controlar o CO2 deles de forma adequada. Então, é um paciente que tem que ter uma frequência respiratória maior do que 20. E a maioria dos nossos pacientes, eles chegam a ter frequências de 35 a 45. E a gente vai ajustar essa frequência respiratória de acordo com o CO2 desejado. Se você pega um paciente desses, coloca um volume corrente de 6 ml por quilo, coloca uma frequência de 15, o risco de desfecho ruim é muito grande, porque ele vai reter muito CO2, tá? E já que é um paciente que tem um volume corrente baixo, uma frequência respiratória muito alta, ele pode não ter tempo adequado de exalar o ar que entrou no pulmão, então eles têm muito risco de fazer auto-PIP. Então a gente sempre tem que ficar de olho nisso também. Em relação ao PIP, os pacientes com SARA, eles gostam de PIP, tá? Porque lembrando que PIP é pressão expiratória final positiva, então é a pressão que vai ficar no alvéolo no final da expiração, tá? Se pelo racional de que eu tenho muita área de atelectasia, se eu dou mais PIP para o paciente, eu consigo abrir essas regiões. Então, eu consigo possibilitar que o ar ele entre dentro do alvéolo e faça a hematose, né, as trocas gasosas, o que não aconteceria se esse alvéolo está colapsado. Tá? Só que eu tenho que encontrar uma PIP que seja boa bastante para abrir esses alvéolos e não cause hiperdistensão, que também aumentaria o espaço morto, seria muito ruim para o paciente. A gente sempre evita, tá, uma PIP menor do que 5 para esses pacientes, lembrando que 5 seria um valor fisiológico de PIP, tá? E esse ajuste da PIP, ele pode ser feito, por exemplo, por uma tabela PIP-FI, tá? Que a gente tem a tabela que foi utilizada no estudo alveolar e no LOFS, tá? Então, se você for seguir a tabela do PIP-FI, você iria começar, por exemplo, com uma FI de 30 com PIP de 12. Não resolveu o problema, não melhorou a relação PO2 e FO2, não melhorou a saturação do paciente, você vai progredindo, FI de 30, PIP de 14, até você chegar numa FI de 100% com PIP de 24. Então, você vai indo para a direita da tabela e ajustando tanto a PIP quanto a FI de acordo com a evolução clínica do seu paciente. E, quando ele for evoluindo com a melhora, você vai decrescendo na tabela, tá? Outra estratégia de tratamento que a gente usou durante vários anos foi a manobra de recrutamento alveolar. Essa manobra de recrutamento alveolar, ela foi muito usada, tá? E aí, a gente usava ela em pacientes com hipoxemia refratária e que o objetivo era você dar altos PIPs para o paciente, de forma a você abrir a região pulmonar que estava colapsada, né, a região posterior, e depois você ir diminuindo a PIP do paciente, fazendo o cálculo de complacência pulmonar, para você ver qual que seria a PIP ideal para ele, que fosse aquela PIP que não gerasse hiperdistensão e não gerasse colabamento. Porém, o ano passado, a gente teve a publicação do ART, né, que foi um grande trial que foi feito aí, multicêntrico, foi feito em outros países também. E o que a gente observou é que, comparando a tabela PIP-FI versus as manobras de recrutamento alveolar, a manobra de recrutamento com altos PIPs, né, um PIP de 35, por exemplo, ela estava diretamente relacionada com aumento de mortalidade dos pacientes em 28 dias e 6 meses, aumento do tempo de ventilação mecânica desses pacientes, aumento de barotrauma e aumento de pneumotórax. Então, atualmente, a gente não faz isso de rotina mais nos nossos pacientes. Também é recomendado o uso de bloqueador neuromuscular, no caso, o cisatracúrio, para aqueles pacientes que têm uma relação PO2-FO2 menor do que 120, e a gente vai usar essa medicação nas primeiras 48 horas. Então, eu fiz o diagnóstico de SARA, o paciente tem uma SARA moderada ou grave, eu já inicio o cisatracúrio e mantenho ele por 48 horas. A droga ela tem vários benefícios, né? Ela vai melhorar a mecânica ventilatória, vai melhorar a pressão transpulmonar e vai diminuir a chance de lesão induzida por ventilação mecânica.
Não se sabe exatamente se o benefício é pela droga cisatracuro ou pela classe dos bloqueadores neuromusculares, mas o trabalho que a gente tem usou o cisatracuro. A gente tem uns outros trabalhos também que falam que o cisatracuro também tem um efeito anti-inflamatório, o que falaria mais a favor de um efeito benéfico da medicação. Só para a gente entender melhor um pouquinho o processo, o que seria essa pressão transpulmonar? Tá? A pressão transpulmonar nada mais é do que a pressão alveolar menos a pressão pleural. Então, se a gente for fazer aqui um modelo esquemático para facilitar o entendimento, se eu tenho um paciente que está sedado e bloqueado e não faz esforços inspiratórios, e ele está recebendo uma pressão alveolar de mais 30, e ele tem uma pressão pleural dada pela caixa torácica dele de mais 5. Então, a pressão transpulmonar dele vai ser o quê? 30 menos 5, que daria 25. Lembrando que nos pacientes com SARA, a gente quer uma pressão de platô para ele, que seria a pressão do alvéolo, menor ou igual a 30, tá? Agora, eu tenho um paciente que está na ventilação até protetora, mas ele entra no ventilador, ele faz esforços inspiratórios, tá? Então, ele vai gerar uma pressão negativa intrapleural. Então, é um paciente que eu também estou dando a ventilação protetora para ele, e ele tem uma pressão alveolar de mais 30. Só que se você for ver, pelos esforços inspiratórios dele, ele tem uma pressão pleural de menos 20. Então, se você for colocar na conta, ele vai ter 30 menos 20, o que vai dar 50. Ou seja, você já não está fazendo ventilação protetora nesse paciente, e o pior disso é que você não sabe disso, porque a gente não consegue medir essa pressão pleural do paciente, tá? Só se eu tiver um monitor de pressão esofágica que a gente não usa de rotina, tá? Que medindo a pressão esofágica a gente estimaria a pressão pleural. Então, só para a gente entender melhor qual é o efeito do bloqueador neuromuscular nos pacientes com SARA. Bem, o bloqueio neuromuscular ele vai possibilitar o quê? Uma diminuição da atividade da musculatura respiratória, uma abolição da ventilação espontânea e vai aumentar as propriedades mecânicas e viscoelásticas da caixa torácica. Tudo isso vai levar o paciente a uma melhor adaptação à ventilação mecânica, o que vai levar a uma melhora da complacência tóraco-pulmonar. E também vai possibilitar uma diminuição das pressões intraalveolares. Esse aumento da complacência tóraco-pulmonar vai levar à diminuição do shunt intrapulmonar e o aumento da capacidade residual funcional, que é o volume que fica dentro do pulmão no final da expiração. Essa diminuição da pressão dentro do alvéolo vai possibilitar uma redistribuição da perfusão de forma mais homogênea, tá? Então, assim, eu não vou hiperestender mais tanto o meu alvéolo, então não vou mais colabar tanto, assim, meus capilares, o que vai facilitar a perfusão das áreas ventiladas. Tudo isso vai levar a uma alteração da ventilação perfusão desses pacientes. Então, eu vou conseguir ter mais alvéolos ventilados e mais alvéolos melhor perfundidos. Então, eu consigo fazer mais trocas gasosas. Desculpa. Isso tudo vai levar a uma melhora da troca gasosa, que por fim vai levar a uma melhora da oxigenação e uma redução do CO2 do paciente. Essa melhora da oxigenação ela vai ser dada pela diminuição das zonas em que não tinha uma ventilação, perfusão adequada. Então, eu vou diminuir as áreas de zona 3 de West. Lembrando que zona 3 de West é uma área pulmonar em que eu tenho uma pressão dentro do alvéolo maior que uma pressão arterial, maior que uma pressão venosa. Então, o que a gente quer é que a pressão arterial seja maior. Isso aí nada mais é do que uma região que o alvéolo está hiperdistendido. Então, eu consigo diminuir isso e eu melhoro essa relação ventilação-perfusão. E também eu consigo diminuir o CO2 do paciente porque eu diminuo espaço morto. Uma outra manobra de tratamento desses pacientes com hipoxemia refratária é a posição prona, que nada mais é do que você pronar o paciente, ou seja, virar o paciente com a barriga para baixo.
A gente geralmente vai fazer isso naqueles pacientes que tenham hipoxemia também refratária, com uma relação PO2-FO2 menor do que 150. A posição prona, ela mostra benefício de mortalidade. Então, por exemplo, se você chega no plantão e o paciente já está em estratégia protetora e mantém uma relação PO2-FO2 menor que 150, teoricamente você tem que pronar ele. Quando a gente prona o paciente, a gente mantém ele pronado por sessões que variam entre 16 a 20 horas. E aí, quando a gente prona, a gente considera ele como um respondedor se a relação PO2 e FO2 dele aumenta em 20 só, ou seja, ele tinha 140 e aí ele foi para 160, por exemplo. Ou se o PO2 aumentou 10, tinha 50 e foi para 60 milímetros de mercúrio. Essa diferença ela é muito pequena. Então, de uma forma mais prática, se o paciente não piora, você mantém ele pronado. A gente só deixa de pronar se o paciente mantém uma relação PO2-FO2 maior do que 150, com um PIP menor do que 10 e uma fração expirada de oxigênio menor do que 60, por um período maior do que 4 horas em posição supina. Mas você pensa, por que pronar é legal, tá? Então, se a gente for olhar, quando o paciente está em posição supina, ele tem a região anterior hiperdistendida e a posterior colapsada, né? Então, ele tem, e fora isso, quando você está em posição supina, você tem o peso do coração em cima de um pulmão que já está todo atelectasiado. Então, quando você prona o paciente, você consegue tirar esse peso que o coração faz, tá? E você consegue abrir um pouquinho de quantidade de alvéolo. Fora isso também, você tem que a caixa torácica, a região posterior dela, ela tem uma complacência menor do que a anterior. E você tem essa região que está em contato direto com a cama do paciente. Então, quando você prona, você libera essa região de menor complacência, possibilitando que ela expanda de uma forma mais adequada. Então, você consegue homogeneizar de uma forma melhor essa abertura desses alvéolos. Você também tem certo poder aí da gravidade em relação ao líquido, né? E, além disso, com tudo isso, você vai melhorar a mecânica respiratória do paciente, você homogeneiza a insuflação pulmonar e a distribuição da ventilação, melhorando a relação ventilação-perfusão, você aumenta o volume pulmonar e reduz as regiões de atelectasia, você melhora a perfusão e a aeração da região posterior do pulmão, diminuindo o shunt intrapulmonar, facilita a drenagem de secreções. E aí, já que você está conseguindo tudo isso, você está conseguindo abrir alvéolo, ou seja, recrutar alvéolo, lembrando que recrutar nada mais é do que abrir alvéolo fechado, não confundir com manobra de recrutamento alveolar, que manobra de recrutamento alveolar é dar altas pressões para abrir alvéolo. Só que abrir alvéolo é recrutar, tá? Então, já que você consegue abrir o alvéolo que estava colapsado sem precisar dar muita pressão para esse paciente, você consegue diminuir a chance de lesões relacionadas à ventilação mecânica, o que é bem legal também, tá? Você, então, diminui a injúria pulmonar pela ventilação, você diminui a resposta inflamatória e a liberação de toxinas pró-inflamatórias, você melhora a PO2, diminui a PCO2 do paciente e consegue diminuir a pressão de platô, e tudo isso também vai te ajudar porque você dá menos pressão para o pulmão do paciente e você tem menos chance de fazer disfunção de ventrículo direito, tá? Então, você melhora a disfunção de ventrículo direito, ou seja, a pronar é bem legal. Hipercapnia permissiva. Bem, hipercapnia não é um objetivo terapêutico, tá? Ela é uma consequência do nosso tratamento. Então, já que faz parte da ventilação protetora, baixos volumes correntes, e a gente quer que o paciente tenha uma pressão de platô menor ou igual a 30, e para garantir essa pressão de platô, às vezes eu diminuo mais meu volume corrente, o paciente ele acaba retendo CO2. Então, a gente permite que ele tenha hipercapnia desde que o pH não fique menor do que 7,2. Tá? Mas essa hipercapnia, ela leva a consequências deletérias para o paciente, tá? Isso vai levar a acidose respiratória, com aumento de frequência expiratória e alcalose renal. Isso pode gerar hipertensão pulmonar, aumento da descarga adrenética com arritmias e vasodilatação cerebral com piora de hipertensão intracraniana, de tal forma que
não dá para permitir hipercapnia em paciente com hipertensão intracraniana, tá? A gente precisa lembrar que o CO2 é facilmente difusível pela barreira hematoencefálica, ele ultrapassa, chega lá, acidifica o líquor e isso vai fazer uma vasodilatação do sistema nervoso central, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e pode aumentar a pressão intracraniana. Então, não dá para deixar um paciente que tem lesão neurológica ficar com CO2 alto, porque você vai piorar a hipertensão intracraniana dele. Então, hipercapnia permissiva é contraindicado em pacientes com hipertensão intracraniana. Então, para resumir, a gente tem um fluxograma para manejo de pacientes com hipoxemia refratária. Então, o paciente tem uma relação PO2 menor do que 150. Então, a gente vai começar para ele uma ventilação protetora com volume corrente de 4 a 6 ml por quilo e objetivando uma pressão de platô menor do que 30. Eu vou ajustar um PIP inicial entre mais ou menos 10 e 12 e eu posso ir aumentando esse PIP, tá, em valor de 2 ou 3 centímetros de água aí, até eu conseguir uma melhora da minha oxigenação ou eu ter efeitos colaterais referentes a isso, né? Que seria o que? Hipotensão, dessaturação, aumento do driving pressure ou aumento da pressão de platô, tá? Lembrando que não cabe mais aqui manobra de recrutamento alveolar, tá? Depois de ter deixado o paciente em ventilação protetora e ter tentado ajustar o PIP com manobra decremental para ver se eu acho o melhor PIP que eu tenho, lembrando que você também pode usar aí a tabela PIP-FI, que é bem legal, tá? E o meu paciente, ele ainda manteve uma relação PO2-FO2 menor do que 150. A gente pode, no contexto, considerar outras causas, mas sabendo que é SARA, o ideal é você começar a restringir volume para esse paciente. Mesmo assim, mantendo uma relação PO2-FO2 menor que 150. Aí eu vou querer iniciar para ele o bloqueador neuromuscular. Ainda nisso, se o paciente melhorou com as suas medidas, você vai avaliando aí diminuir o PIP dele entre 2 e 3 centímetros diariamente. E aquele paciente que ainda mantém uma relação ruim, você pode, quando disponível, desviar para a possibilidade de ECMO, por exemplo. Se o paciente está com bloqueador neuromuscular e ele ainda mantém uma relação PO2-FO2 menor que 150. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pronar o paciente. Lembrando que o bloqueador neuromuscular é mantido por 48 horas e aí eu prono meu paciente. Toda vez que eu pronar o paciente, o ideal é que ele esteja com um bloqueador neuromuscular. Paciente, mesmo pronado, não melhorou a relação PO2-FO2. Então, o que a gente vai tentar para ele? As terapias de resgate, que nem todos os hospitais disponibilizam. Então, eu poderia fazer, por exemplo, terapia inalatória com óxido nítrico e outras modalidades ventilatórias. E, por fim, eu poderia tentar ECMO para ele, mas a grande maioria dos hospitais eles não disponibilizam essa última parte. Então, o máximo que a gente consegue fazer é pronar o paciente. Depois que você consegue melhorar o paciente e ele não precisa ser mais pronado, você pode ir diariamente diminuindo a PIP dele. Ele melhorando clinicamente, depois de um tempo você consegue tirar a sedação e depois mudar ele para modalidade de suporte. Bem, agora que você entende e sabe a importância de tudo isso, você sabe como para a gente é extremamente importante cuidar de forma adequada do nosso paciente, tá? Então, o que a gente tem que lembrar é que, para resumir, o que é importante num paciente com SARA, o que você tem que levar para casa? Sempre tratar a causa da SARA. É uma pneumonia, então vai tratar a pneumonia do paciente, tá? Sempre fazer uma estratégia restritiva de fluidos para ele, para evitar a congestão, que também pioraria a relação PO2 desse paciente, tá? Lembrando que a estratégia restritiva de fluidos não melhora a mortalidade, mas diminui tempo de ventilação mecânica. Sempre fazer ventilação protetora para o paciente, porque essa ventilação protetora melhora a mortalidade.
E aí, na ventilação protetora, a gente quer um volume corrente de 6 a 4 ml por quilo de peso predito, uma pressão de platô menor ou igual a 30 e um driving pressure, aí um pouco questionável, mas que a gente utiliza, menor do que 15. Pronar o paciente que tem a SARA moderada e grave. Iniciar bloqueador neuromuscular para ele também. Tudo, ventilação protetora, posição prona e bloqueador neuromuscular, eles melhoram a mortalidade do paciente. E o mais importante de tudo isso, talvez seja tentar prevenir que o paciente faça SARA. E como é que a gente consegue prevenir isso? Fazendo uma boa prática de UTI. Então, fazendo uma estratégia restritiva de fluidos nos nossos pacientes, ventilando ele com baixos volumes correntes e pressão de platô, restringir as transfusões, seguir os protocolos de sepse, então ter uma boa prática, tá? E para que a gente consiga fazer isso, a equipe toda é importante. Além disso, é extremamente importante prevenir que o paciente faça uma SARA por uma infecção nosocomial, por exemplo. E isso tudo está interligado com higienização adequada das mãos, tentar tirar os dispositivos o mais rápido possível e assim sucessivamente. A gente tem que lembrar que os pacientes que sobrevivem ao episódio de SARA, eles têm consequências para o resto da vida deles, tá? Então, assim, a gente tem uma visão muito enviesada de ver só o que acontece na UTI, mas a gente não vê o que acontece com o paciente anos depois. E a gente sabe que esses pacientes que sobrevivem à SARA, eles podem ter declínio cognitivo, depressão, estresse pós-traumático, fraqueza musculoesquelética. Então, a gente é extremamente importante na vida desse paciente, tanto para prevenir, quanto para ventilar ele de uma forma adequada, tratar ele de uma forma adequada, de forma que a gente, com a nossa ventilação, não induza risco para ele, não faça vile para esse paciente. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de dar. Espero que vocês tenham entendido e aprendido e passem a olhar os pacientes com SARA com mais carinho, que é o nosso objetivo. Então, obrigada e até a próxima.